com muita alegria vou resolver essa questão aqui para o filho de um ex-aluno meu. Para o Jax. Foi um aluno meu na década de 90. Tá velho, hein, Jax? Tá, não vou falar de mim então. Mas enfim, o filho dele chama-se Arthur. Então, Arthur, essa questão aqui, ó, com muito carinho, estou resolvendo para você, espero que você entenda. Qualquer dúvida, você peça para o teu pai entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos ver o probleminha que o Arthur pediu. Então veja só, Arthur, é um probleminha de interpretação, né? E aí você vai começar a ler, o tamanho do enunciado é grande, quando você chega aqui no final você já se perdeu, né? Não sabe nem mais o que é para fazer. Não é verdade, Arthur? Acontece, né? Então vamos fazer o seguinte, Arthur. Vamos ler por partes e vamos imaginar de uma forma lúdica o que está acontecendo, tá bom? Então preste atenção no enunciado e veja o que vai piscar, tá bom, Arthur? Então vamos lá, veja assim, ó. Uma empresa especializada em agricultura comprou milho de diferentes agricultores e armazena o grão. Peraí, imagine essa empresa, olha lá, ó, imagine essa empresa que tem o silo, né? O silo onde que se armazena os grãos, né? E está armazenando grãos de milho. Então tá lá, ó. Dentro desse armazém aqui, desse silo, os milhos são estocados, tá bom? Aí o que mais que diz o enunciado? E depois o revende para indústrias, que transformarão o milho em diversos produtos. Ok, beleza. O que mais que diz o enunciado? Em um dia, todo o milho armazenado foi carregado em caminhões para ser transportado para as indústrias. Então imagine que, num belo dia, chegaram os caminhões lá nessa empresa, né, nesse silo, né? E todo o milho que estava ali, ó, olha lá, foi transportado, né, para cada caminhão uma parte lá, certo? Bom, aí o que mais que o enunciado disse? O sistema informatizado da empresa registrou que cada caminhão levava 4,16 toneladas de milho. Bom, então, ó, cada caminhão está carregando isso, 4,16 toneladas, tá? E o que mais? Esse resultado foi exibido como uma dízima periódica. Opa, Arthur! Dízima periódica. Então, na verdade, essa representação aqui de 4,16, na real, ele estava querendo representar assim, ó, 4,16666 reticências toneladas. Isso é uma dízima periódica, tá? Essa aqui é uma dízima periódica simples, porque só tem um único algarismo que está se repetindo, que é o 6, certo? Se eu tivesse mais algarismos se repetindo, Arthur, aí seria uma dízima composta, tá? Mas isso aqui é uma dízima periódica simples, tá? Bom, então, na verdade é isso que está acontecendo. Então, isso que está carregando, olha lá, para cada caminhão. Tranquilo até aqui, Arthur? Bom, continua a leitura. Sabe-se que o estoque do silo, né, de X toneladas, então é o estoque total de milho, foi igualmente dividido entre os Y veículos, ou Y caminhões, tá? Então, cada caminhão recebeu 4,16666 tonelada, tá? E que a fração x sobre y é uma fração irredutível. A palavra irredutível, né, em fração, significa dizer que você não consegue simplificar mais. Entendeu, Arthur? Bom, aí ele diz, com as informações prestadas, nesse dia a quantidade de milho transportada foi de... Tá, ele quer saber o total, né? O total de milho que tinha aqui dentro desse silo. Arthur, eu quero que você preste atenção numa ideia. Preste atenção, olha aqui. Essa fração x sobre y, eu sei que esse x é o total de milho que tinha dentro do silo. E esse y é o total de caminhões, tá? Mas uma coisa é certa, né, Arthur? Se eu pegar o total de milho e dividir pelo número de caminhões, eu vou descobrir o quanto que cada caminhão carregou. Ah, mas espera aí, eu já não sei quanto que cada caminhão carregou? Olha, vai piscar. Cada caminhão carregou 4,1666 toneladas, tá lá, cada caminhão. Então eu posso tranquilamente dizer, Arthur, que essa fração
tem que ser igual a 4,1666 toneladas. Né? Sim, porque na hora que você divide o total de milho pelo total de caminhões, é o quanto que cada caminhão carregou. E eu tenho essa informação. Então, Arthur, eu vou pegar essa fração com essa igualdade e vou colocar na próxima tela, para não carregar muito essa tela aqui, tá bom? Então, ó, só vou repetir. Tá lá, ó. O x sobre y é igual a 4,1666 toneladas. Arthur, vale a pena lembrar uma coisa. Toda dízima periódica é representada por uma fração. Grave isso, filho. Toda dízima periódica você consegue representar através de uma fração. Então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar como é que eu transformo uma dízima periódica em fração? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa dízima periódica que está aqui, eu vou chamar de A, para lá, piscando, tá? Uma letra qualquer. Eu não chamei de X e não chamei de Y, Arthur, porque eu já tinha X e Y aqui, entendeu? Então eu peguei uma outra letra diferente, chamei de A. Você pegue a letra que você quiser, tá? Só não vai pegar X e Y, por favor, tá? Por favor. Então vamos lá. Se eu estou chamando que essa dízima periódica vale A, eu posso tranquilamente escrever assim, né? A igual a essa dízima. Bom, qual é o procedimento, Arthur, para transformar essa dízima em fração? Tá? A pergunta que eu vou lhe fazer é, nessa dízima, quantos algarismos estão se repetindo? Só um, né? Só um. Só o 6 que está se repetindo. Então, se é só um algarismo, você multiplica toda essa equação por 10. Porque o 10 só tem um zero. Entendeu? Um algarismo se repetindo, multiplico por 10, porque só tem um zero. Pegou a ideia? Você deve estar pensando, Bará, e se essa dízima periódica fosse, por exemplo, uma dízima periódica composta, por exemplo, com dois algarismos repetindo? Por exemplo, vamos supor que fosse assim, ó, 4,16, 16, 16, 16, 16. Você concorda que são dois algarismos se repetindo, que é o 1 e o 6? É? Aí você vai multiplicar por 100. Porque o 100 tem dois zeros. Pegou a ideia, filho? Bom, então se você vai multiplicar toda essa equação por 10, você vai ter que multiplicar o A por 10 e o 4,1666 por 10. Então vamos lá. O A multiplicado por 10 fica 10A. Coloca lá em cima. Ai, Bara, eu queria colocar aqui embaixo. Não, coloca lá em cima. Você vai entender por quê. E agora você vai multiplicar o 4,166666 por 10. Quando você multiplica um número com vírgula por uma potência de 10, no caso, esse aqui é só um 10, né? Significa dizer que essa vírgula aqui vai andar apenas uma casa para a direita. Olha, piscando ali, só uma casa, isso é por 10. Se fosse por 100, andaria duas casas para a direita. Então, quando você anda essa vírgula uma casa para a direita, Arthur, fica ou não fica assim, ó, 41,6666. Concorda comigo? Bom, agora que você escreveu dessa forma, você pega essas duas equações, são duas equações, e subtraia uma da outra. 10A menos 1A, só tem um A aqui, né? Dá 9A. 41, que é a parte inteira, menos 4 dá 37. E a parte agora decimal. 6 menos 1 dá 5, 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 dá 0, ou seja, isso aqui vai dar 37,5. Beleza, Arthur? Esse 9 não está multiplicando A? Então ele passa para outro membro fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então fica 37,5 sobre 9. Arthur, 37,5. Sabia que você pode escrever isso aqui em forma de fração? Como só tem uma casa depois da vírgula, é só pegar esse número inteiro e dividir por 10. Então é como se eu escrevesse assim, ó, 375 divididos por 10. Tá? Porque só tem uma casa depois da vírgula, então só tem, dividido por 10, só tem um zero. Tá bom? Arthur, não está escrito nada, mas esse 9 que está no denominador aqui, era como se ele fosse 9 sobre 1, não é isso? Bara, por que escreveu dessa forma? Só para enfatizar que eu tenho aqui, ó, presta atenção no laser, ó, eu tenho uma divisão de duas frações. Ó, eu tenho uma fração aqui em cima e uma fração aqui embaixo.
Aí você tem que lembrar lá da matemática bem básica, né? Como é que você divide duas frações? A gente conserva a primeira e multiplica essa primeira pelo inverso da segunda. Então, como é que fica a montagem? Olha lá, 375 sobre 10, que multiplica 1/9, que é o inverso de 9 sobre 1. Tá bom? É assim que você divide frações. Ah, e como é que multiplica, Bara? Ah, multiplicação é fácil, né? Numerador com numerador, quer dizer, o decima com decima, e denominador com denominador, o de baixo com o de baixo. Então isso aqui vai resultar em 375 sobre 90. Note, Arthur, que essa fração não está irredutível. Lembre-se, o que é ser uma fração irredutível? É quando você não consegue simplificar por mais nada, tá? E essa fração, se você observar, termina em 5 e termina em 0, significa dizer que dá para simplificar tudo por 5. Ó. É, Arthur. Vai lá no borrão e divide 375 por 5 e 90 por 5. E você vai encontrar 75 sobre 18. Ok, Arthur? Ainda você olhando para essa fração, você percebe que ainda dá para simplificar. Ela não está irredutível ainda. Dá para simplificar tudo por 3. É, Arthur, dá para simplificar por 3. Vá lá no borrão, divida 75 por 3 e 18 por 3. E você vai encontrar 25 sextos, ou 25 sobre 6. Arthur, agora eu percebo que não dá mais para simplificar por número algum. Não dá. Então eu digo que essa fração, ela está irredutível. Fração irredutível. Ora, Arthur, esse 25 sextos não veio de uma igualdade, e a primeira ideia é o A igual a tudo isso? Então eu posso tirar a conclusão que esse A é igual a 25 sextos. Mas, Arthur, quem foi que eu chamei de A? Não foi essa fração geratriz aqui em cima, que eu chamei tudo de A? Então eu posso tranquilamente dizer, Arthur, que essa fração x sobre y é igual a 25 sextos, né? Que é igual ao A. Tranquilo, né? Mas, Arthur, o x não era o total de milho? E o y não era o total de caminhões? E nessa igualdade eu posso então falar o seguinte, que o numerador é igual ao numerador e o denominador é igual ao denominador. Então eu tiro a conclusão que o x é igual a 25, ou seja, o total de milho é 25. E o y, que é o total de caminhões, é igual a 6. Ora, Arthur, pegando então essa informação e voltando lá para o problema, olha lá, voltei para o problema com a informação, tá vendo? O problema está perguntando, nesse dia a quantidade de milho transportada foi de, olha lá, 25 toneladas. É a resposta do teu problema. E se ele perguntasse ainda, qual foi o total de caminhões, né, que eu dividi essa quantidade de milho? 6 caminhões, tá? Mas não, ele não pediu isso, só pediu o total de milho transportado, 25 toneladas. Arthur, você entendeu essa questão? Espero que sim, tá? Um grande abraço para você e manda um grande abraço para o seu pai, tá bom? Tchau, filho, até mais.